Bom dia para todos, graça e paz. O pessoal que estará ouvindo no YouTube será à noite. Boa noite para vocês depois. Nós estamos aqui na casa da Chayane, do Wellington, e nós estamos reunidos aqui para conversarmos um pouco sobre a palavra do Senhor. Nós acabamos o nosso momento de louvor e eu queria desafiar você a abrir a sua Bíblia num salmo. Deixa eu ver quem vai saber, sem eu falar. Salmo que fala sobre a família. Quem sabe qual é o salmo que fala sobre a família? Salmo? Isso, Martim. O Martim está ligeiro. Salmo 127. O 128 também fala. E tem outros salmos que cita coisas da família. Sobre a casa. E como a pastora começou a ministrar aqui sobre a casa, eu vou também falar sobre a casa. Ok? Mateus, a imagem ficou muito distante. Se quiser trazer mais perto assim, tá bom? Tá jóia. Vamos lá. Salmo 127. Vocês vão fazer igual o povo de Israel aqui hoje, tá? Conforme a nuvem vai mexendo, vocês vão mexendo aí. O sol pegou, vai para um lado, vai para o outro. Agora quem quiser tomar um sol, fica no sol. Ok? Salmo 127. Tem algumas bíblias que ele pode virar 128 ou 126, dependendo da tradução. O meu 127 começa dizendo assim, na minha versão: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes aos seus amados, ele o dá enquanto dorme. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre e o seu galardão. Como flechas na mão de um guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Senhor, mais uma vez a tua palavra está sendo lida e basta a leitura dela, o Senhor já fala conosco. E nesta manhã pedimos que o Senhor continue ministrando o nosso coração, abra o nosso entendimento. Repreendemos toda a distração, ó Deus, que nos impede de ouvir a tua voz aqui nesta manhã. Te damos louvor e glória porque o Senhor é o único que tem total suficiência e poder para amar incondicionalmente todos os seres humanos e nos dar tudo o que precisamos para viver aqui na terra. Graças te damos pela nossa casa, pela nossa família, pelo nosso trabalho, pela saúde, pela nossa igreja, os líderes que estão sobre as nossas vidas. Peço que o Senhor abençoe cada igreja reunida agora, aqui em Primavera, em todo o Brasil, em todas as nações. Abençoe seus líderes, ministérios, com prosperidade, crescimento e sustentabilidade do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Interessante, eu tinha preparado uma palavra aqui hoje e agora de manhã, ouvindo o louvor e vendo o movimento das crianças, lembrei desse salmo e resolvi falar sobre a casa. Eu estou mexendo com a reforma lá em casa. Nossa, é mais desafiador fazer reforma do que construir. Todo mundo falava isso, mas eu nunca tinha experimentado, porque eu nunca construí e nunca reformei. Nada. Pela primeira vez estou reformando uma coisa. E mexer com construção e você morando dentro de casa, uma poeira, uma sujeira, criança e gente, e o pedreiro, e a pastora, e faz comida, come comida com cimento, com pó de cimento, e limpa, a hora que termina de limpar, você fala, nossa, mas eu limpei agora, está sujo de novo. É uma coisa. Mas eu acho que deve ser muito bom, o Antônio que trabalha com isso, deve ser muito bom você poder construir a sua casa do jeito que você quer, né? Ou comprar uma casa, como vocês compraram, né? Que foi comprado, né? Construíram. Você constrói ou compra do jeito que você quer. Te agradou, você compra. Não agradou, você compra outra. No nosso caso lá, nós não tivemos muita escolha. Era todos o mesmo padrão, né? E a gente está adaptando algumas coisas. Mas casa nos remete à família. Família nos remete a pessoas. E as pessoas, quando vão constituir uma família, geralmente um homem e uma mulher, ou outras pessoas que se juntam e querem formar uma família,
são pessoas diferentes, que vêm de história diferente, de contextos diferentes. Nós temos aqui os casaizinhos mais recentes, né? O Wellington e a Chayane, Mateus e a Thalita, que se uniram há alguns anos. E eu tenho certeza que vocês vão concordar conosco, que temos mais de 15 anos de casado, Tonha, né? Quase 20 já, 20 anos de casados, juntos. Eu e a pastora, esse 27 agora de agosto, vamos completar 33 anos de desafios, de brigas entre tapas e beijos. Não, ali ó. 50 anos. Jubileu já. É bodas do quê? De ouro, né? Não, ouro é 60. Não, 50 de ouro, 60 de diamante. É isso, né? Bodas de ouro. Queremos festa! Olha aí. Fala a verdade, minha irmã. Não é um desafio, né? O relacionamento, duas pessoas. Só é o que o salmista aqui está dizendo. Sim. Se não for o Senhor, é isso mesmo. Hoje nós vamos ter esse privilégio de conversarmos sobre isso. Eu não quero aqui ficar falando, eu quero conversar com vocês sobre isso. Por quê? Porque ninguém nasce e ninguém tem uma carteirinha pronto para isso. A gente vai aprendendo. E a gente mais velho vai olhando os mais novos e fala assim, ó, cuidado, não vai por aí não, vai dar ruim. Ó, não faz isso não. Aí os mais novos, aconteceu contigo, mas não vai acontecer comigo. Ou, o contrário, a gente vai falar, faz isso que dá certo. E eles fazem e vai dar errado, porque para eles seria uma forma diferente de fazer, não do nosso mesmo jeito. Por exemplo, hoje, criação de filhos. Vai discutir com gente que está criando filho agora para você ver. Tem muitas coisas que para a nossa época dava certo, que hoje não dá mais. Né? E que não quer dizer que um está certo ou outro está errado. É que a forma de fazer não é mais a mesma, porque o tempo passou, as coisas mudaram e a gente precisa usar as estratégias que o Espírito Santo traz para nós para sabermos qual é o melhor jeito, a melhor forma. Antigamente, se tivesse criança andando no momento de culto assim, já tinha adulto, falava, para aí, ali, está atrapalhando, e não sei o quê. Era o jeito que eles tinham de corrigir, a forma deles ensinar que aquilo ali era falta de educação ou falta de respeito. E nós sabemos hoje que não é bem isso. A criança anda porque ela é criança. A criança faz porque para ela não tem esse senso que nós temos. Nós temos que ensinar. Sim, ensinar o respeito, a devoção, mas da melhor forma possível. Não brigando, obrigando, não batendo, não castigando. Não pondo medo, né? Se você fizer isso, Deus não vai se agradar. Não é isso não. Um dia eu estava no casamento, acho que vocês já ouviram falar na igreja. Estava celebrando um casamento. Como é que chama? A Daminha, né? Que entra as menininhas com aliança. A Daminha entrou, trouxe aliança, as outras na frente com flores. E a criança sentou assim. Do lado eles colocaram cadeirinha. A menina toda arrumadinha, ela tão bonitinha, aqueles vestidos de festa, de casamento. Sentou do lado com uma bolsinha assim. E eu ministrando aqui os noivos em pé, os padrinhos aqui, outros aqui. De repente eu olhei para a menininha, ela abriu a bolsinha dela, arrancou uma banana, começou a descascar a banana e começou a comer. Eu olhei, me desconcentrou, né? Porque eu olhei a menina, na minha mente, isso é lugar de comer banana? No casamento dos outros? Tá filmando aí? Fiquei de olho. Aí eu falei... Aí isso foi só dentro de mim, né? Eu não falei. Na hora que eu tentei reprimir aquilo, Deus falou comigo. Isso é liberdade. Ela estava com fome, tinha uma banana dentro da bolsa, e ela não estava nem aí se era casamento, se era chique, se não, ela abriu a banana. Engraçado que eu continuei falando e ela assim, ó. Só que daí o pessoal viu que eu olhei, que eu dei uma desconcertada, o pessoal olhou também, o pessoal começou a rir. Falei, olha, isso aqui é uma simbologia daquilo que Deus quer de nós. Uma simplicidade, uma liberdade, uma sinceridade. Está com fome? Fala para Deus que está com fome. Está com dor? Fala para Deus que está com dor. Mas geralmente a gente fica reclamando dessas coisas, ao invés de conversar com Deus. E a gente precisa aprender então a ter essa liberdade em Deus. E esse texto aqui, Salmo 127, começa dizendo assim, ó, se o Senhor não edificar a casa. Eu acho interessante que ele usa a primeira ensino para nós aqui, é a edificação.
Sabia que a parte mais importante da casa é a edificação, o fundamento? Você pode construir uma casa linda por fora, mas se o baldame, estou falando certo, Tony? O alicerce, a sustentação não for boa, racha, trinca, você começa a ter problemas sérios com infiltração, né? Coisas assim que eu não entendo muito disso, eu só ouço, algumas coisas eu vejo, mas pegando o exemplo da construção física e trazendo para a questão espiritual, eu penso que o salmista aqui está dizendo para nós isso: o Senhor, se Ele não for o edificador da nossa casa, vai ser em vão você pagar terapia, correr atrás de conselho do homem, buscar saídas humanas e não divinas, para que a sua casa seja muito bem edificada. E quando eu falo de casa aqui, nesse texto, eu estou falando no contexto mais amplo possível. Casa física, casa espiritual, família, pessoas, gente. E como eu falei no início, a gente encontra uma outra pessoa totalmente diferente da gente e começa a conviver. Aonde? Dentro de uma casa, de um espaço. E não tem para onde correr. Alguns têm um quarto para ir, né? Ah, você dorme lá, eu durmo aqui. Não responda, mas quem aqui já dormiu em quarto separado quando brigou? Lá em casa não tem como, porque não tinha como, porque a gente tinha só 2 quartos e 4 pessoas morando. Thalita e Daniel dormiam num quarto separado por guarda-roupa. E eu e a pastora no outro. Mas depois que eles foram embora, eu falei, agora tem uma rota de fuga. Tem um quarto, se ela brigar comigo, eu vou lá para outro quarto. Mas pensa num quarto quente e ruim de dormir. Aí, eu pensava assim, se quiser ela que vai para lá, né? Se a gente discutir e brigar, ela que vai dormir lá, eu vou ficar aqui no ar-condicionado. Então, pessoas diferentes, bagagens diferentes, histórias diferentes, e vocês se juntam. Só que no começo do namoro, ninguém abre a caixa de ferramenta totalmente. Ninguém consegue mostrar tudo. Que a gente procura mostrar no início do relacionamento o quê? As nossas virtudes, qualidades. Os defeitos a gente vai convivendo e vai percebendo. E se fala assim, nossa, eu soubesse que essa pessoa era tão assim. Sei não, você tinha casado com esse doido, essa doida. Só que aí que você começa a observar que você tem mais coisas que te atrai do que o que te desagrada. Tem mais coisas que te agrada do que te desagrada. Às vezes não. Às vezes você começa a descobrir que tem muitas coisas que te desagradam e que você não percebia na época do namoro. Eu sempre falo para as pessoas, é melhor você romper um noivado do que um casamento. É melhor você terminar antes de se casar do que casar e depois falar, agora que eu vou terminar. Se não está dando certo, já para, pensa, põe o pé no freio. Analisa. Onde você está edificando a sua casa? Em que valores? O salmista aqui nos chama a atenção. Se o Senhor não for o edificador da casa, em vão trabalharão aquelas pessoas que estarão tentando edificar a casa. Olha só o que ele diz. Em vão trabalham os que a edificam. Tem gente que transfere esse compromisso, essa responsabilidade de edificar a casa para os pais, para o dinheiro. Ah, meu pai e minha mãe que tem que bancar minha casa. Não, a gente ajuda. Pai e mãe vai ser bobo a vida toda. Pai e mãe, toda vez que o filho precisar, pai e mãe está ali para ajudar. Pode ser quem for, atravessa o mundo e vai. Só que tem coisas que pai e mãe não vai poder fazer. E não é responsabilidade dos pais edificar a casa dos filhos. A responsabilidade é do casal. Tem gente que está num casamento que até hoje parece um crianção, uma criançona que ainda fica mamando no papai e na mamãe porque não desenvolve, não cresce, não avança. Não chama para si a responsabilidade de dizer, ó, eu aqui preciso tentar fazer esse papel. Mas sempre que precisar eu sei aonde eu vou correr. Porque eu tenho um pai, eu tenho uma mãe, eu tenho uma família. E o Senhor aqui está dizendo para nós hoje, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. E ele continua. Então a primeira coisa que eu vejo com você aqui nessa manhã, Deus quer ser o quê? O edificador da nossa casa. Só que não adianta só um querer. É um desafio quando só o marido quer edificar a casa no Senhor. E a esposa quer edificar em outras coisas. Ou a esposa
Na maioria das vezes, em igreja, a gente vê isso. A mulher tentando edificar a casa do Senhor e o cabeção, vou pôr uma roda nova no meu carro, comprei um barco novo para pescar, vou sair com meus amigos, e não sei o que. Ele não acompanha a esposa. Geralmente é a mulher que toma a frente disso. Mas a responsabilidade, biblicamente, é do homem. O homem que é chamado para ser o líder nisso. Fala, esposa, vamos servir o Senhor. Mas eu não quero. Tá bom. Vou ficar aqui orando por você. A Bíblia também orienta lá as cartas de Paulo que a mulher sábia edifica a sua casa. Provérbios diz isso, né? A mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola destrói com a própria boca. Ou a própria mão, algumas versões. Paulo vai dizer que a mulher consegue ganhar o seu marido com silêncio. Sabedoria. Interessante essa versão de Paulo. Então o Senhor quer ser o edificador da nossa casa. Primeira coisa no versículo. No versículo 2, ainda no 1. No versículo 1 ainda ele fala duas coisas. Edificação e proteção. Olha aí comigo. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, ele começa na casa, depois ele fala da cidade. A cidade é composta por casas, as casas têm famílias. Então ele está mostrando aqui para nós hoje uma dimensão de crescimento. Primeiro, edificação. Segundo, proteção. Você já reparou que nós estamos todos fechados aqui? Ó? Isso aqui nos traz um senso de segurança. Mas o texto está dizendo que se não for o Senhor guardar, em vão será erguer o muro, colocar cerca elétrica, colocar cachorro, colocar câmera. Porque a verdadeira segurança nossa, não estou dizendo que com isso você tem que relaxar e não fazer essas coisas que você acha que deve ser feita. Mas você não deve confiar que é isso que me segura, que me protege. Porque o texto diz, se o Senhor não guardar a cidade, em vão estará vigiando a sentinela. Por quê? Porque o único que pode estar 24 horas cuidando de uma casa, de uma cidade, de uma família é quem? O Senhor. É Ele que tem todo esse poder. Inclusive, você vai ler alguns salmos aqui dizendo que Deus não dorme. Para você pagar a vigia, segurança naquele guardinha de rua, eles têm que revezar, porque o cara precisa dormir. Vem o outro trabalhar, o outro dorme. Deus, a Bíblia diz que Deus não dorme. É doido esse negócio, né? Como que Deus não dorme? Eu não sei, eu sei que o texto diz que Deus não dorme. Inclusive diz que ele não pestana. Sabe que tem algumas versões, tem a versão que fala vacila ou cochila, ou tosqueneja. Que é quando você já conversou com gente que está com sono e começa a dormir? Lembra, Tony, do cara que eu contei lá, o seu Miguel? O pastor Lucimar vai ver isso aqui. Seu Miguel, a gente conversava com ele. Ele trabalhador de construção civil, o dia inteiro pegando pesado. Chegava de noite lá pelas 8 horas, você está conversando com ele, ele estava assim, ó. E a gente conversando, e ele de repente ele acordava. No meio da conversa eu percebia que ele estava dormindo, sabe por quê? Eu estava falando, e ele fazia assim, né? Daqui a pouco eu parava de falar um tempo assim, ele percebia que parei de falar, ele fazia assim, é verdade. Daqui a pouco eu conversando de novo, ele dormia. Deus sabe de todas as coisas. Eram essas duas frases que ele sempre falava. Pode crer que ele já ficou lá atrás. É verdade e Deus sabe de todas as coisas. Um dia eu parei e fiquei paradinho assim, ó. Quietinho, ele. Falei, vamos ver quanto tempo que ele vai ficar dormindo. Daqui a pouco ele. É verdade. Interessante, mas Deus nem isso faz. Eu não sei que fonte de poder é essa. Que ele não cai em conexão, não acaba a bateria, não desliga, está online 24 horas. Aliás, ele está online a eternidade toda. A Bíblia diz que Deus não tem começo nem fim, Ele é eterno, Ele sempre existirá, sempre existiu, sempre existirá. É doido isso. Por quê? Porque a gente tem fim. A gente morre, nasce, cresce e morre. Alguns morrem no meio do caminho. Outros morrem na velhice. Cara, é doido isso, né? Você está com quantos anos, Gaúcho? 22. Menina, esse dia era um gurizinho. Está com 22 anos. Vai chegar o seu dia. Vai chegar o meu. Vai chegar o de todos nós. Por quê? Nós temos finidade.
aqui nesse mundo. Mas a palavra de Deus nos convida para a eternidade, morar com Deus para sempre. Que corpo, que jeito, que aparência, eu não quero nem saber. Eu quero morar na eternidade com Ele. Se eu vou ser novo, velho lá, se eu vou ter a aparência de Jesus quando morreu na cruz. Tem gente que diz que todos nós teremos 33 anos. Para mim tá bom, 33 anos eu estava no auge. Tá com quanto, velho? Aí, ó, tá aqui mais 3, ó, bonitão, olha lá. Fortão, bonitão, ó o Mateus, 30, Mateus? 30. Nós vamos estar jogando bola onde com nós lá, corre igual um doido. Eu olho assim e falo, moço, não aguento mais correr não. Mas tá bom, não importa, eu quero morar com Ele, não importa onde, o jeito, a aparência. Aqui o texto está dizendo que se o Senhor não guardar a cidade, Ele fala de proteção. Eu queria chamar a sua atenção para isso hoje. Quem é o edificador da sua casa? Quem é o protetor da sua casa? Às vezes a gente fala isso, é o Senhor, mas só da boca, na hora da atitude, não conseguimos. Porque desesperamos, corremos atrás, tentamos fazer do nosso jeito, nos esquecemos de consultar a palavra de Deus quando nos orienta como ter o Senhor como edificador, como ter o Senhor como protetor. Então, para o versículo 2, ele está dizendo que se você não fizer do jeito que está o texto aqui, se o Senhor não for o protetor e o edificador, inútil será. O que vai ser inútil? Olha o texto, versículo 2. Inútil vai ser você levantar de madrugada. Vou precisar levantar cedo. Já viu aquela frase? Quem cedo madruga, Deus ajuda. Nem sempre é assim. Tem gente que levanta tarde e Deus ajuda. Depende do tipo de serviço, né? Nem todo mundo precisa levantar 6 horas da manhã. Né, Mateus? Cadê o Estevinho? 5 da manhã. Não precisa. Pode dormir um pouquinho mais, guri. Inútil vos será levantar de madrugada. Dormir tarde. Ó, ele fala, levanta cedo e dorme tarde. Quer dizer, um dia extenso. Eu trabalho bastante. Eu tenho muita gente que eu ouço falar isso. Eu tô agarrado, tô trabalhando. Não faz mais que obrigação, mas se você não cuidar, você vai trabalhar demais e viver de menos. Na minha versão aqui fala, será inútil trabalhar de sol a sol. Isso, aí ó. O texto diz que vai ser inútil. O que é inútil? Não serve para nada. Conquista bastante coisa e perde bastante coisa, ou não desfruta do que conquistou. Eu vi um vídeo do seu avô colocar no grupo lá, onde ele está. Olhei aqui, fiquei tão contente de ver o Sérgio podendo desfrutar, que até pouco tempo atrás você não via ele fazer nada disso. Era correria, era chácara, era trabalho, não sei o quê. Ele é o vovô da nossa igreja. Tem que curtir a vida. O tempo passa. Daqui uns dias a gente vai querer fazer algumas coisas e não vai poder mais fazer. Então faça enquanto há tempo, enquanto pode. Né? Aproveita, fala para as pessoas, aproveita, curta a vida, mas com cuidado, sem exageros. Então ele diz que é inútil levantar de madrugada e dormir tarde. E comer o pão que penosamente você conquistou. Eu trabalhei, ganhei. Lá Jesus vai falar sobre isso quando ele diz assim, o que adianta você trabalhar e ganhar tanta riqueza e depois fala assim, agora eu vou deleitar de tudo que eu ganhei, se essa noite pedirão a sua alma. Louco. Jesus vai falar, você é louco. Por quê? Você deveria estar desfrutando conforme você já estava ganhando, mas não. Você foi acumulando, na hora que você pensou em desfrutar, morreu. Deixou para o outro. Eu gosto da versão do pastor Cláudio Duarte sobre isso. Ele fala assim, o cara reclamando, pastor, eu só acredito que minha mulher me trocou por outro. Ele falou, sério? Pareceu um doido lá, ó. E chamou ela lá e conversou com ela lá e deu atenção para ela e levou ela para passear. Agora ela foi embora. E falou, rapaz, que interessante. E ela vai tomar todo o seu dinheiro ainda, porque ela vai entrar na justiça, 50% de tudo que você está falando que deu para ela, que ele falou assim, eu dei para ela isso, dei isso. Ele falou, você deu tudo, menos o que ela precisava. Carinho e atenção. E o outro vai chegar e ainda vai levar e desfrutar de tudo que você conquistou. Trabalho de sol a sol. Se lascou. Então o texto diz que penosamente você conquistou. Aí, olha o final do versículo que fantástico. Ele diz, aos seus amados, ele dá enquanto dorme. Você sabia que o nosso corpo repõe as energias enquanto nós estamos dormindo? Está aqui, está ali do Mateus, são da educação física, sabe bem disso. Que hora que o corpo
responde aos estímulos que foram feitos durante o sono. Por isso que é importante dormir bem. Quando você está dormindo, seu corpo está se refazendo. Toda parte biológica nossa que precisa ser lavado, limpado, restaurado, jogado fora, excretado, crescido. As células precisam crescer. Quem faz academia tem que crescer. Ele precisa malhar bastante, comer bastante, mas precisa dormir bastante. E é o que muitos não estão fazendo. Descansando. É um descanso e é um sono bom. Não é aquele sono rapidinho, não. Chama de sono zen, né? Quando você entra no mais profundo do REM, isso. Você desliga totalmente. E aí tem alguns estudiosos que aconselham o tipo, né? Sala, um quarto todo escuro, para você conseguir dormir mesmo. Tudo para apagar. Então, nessa hora, o texto está dizendo aqui que aos seus amados, Ele dá. Ele quem? O Senhor dá enquanto você está dormindo. Você não precisa dormir pensando, será que amanhã tem oxigênio para respirar? Será que enquanto eu estiver dormindo alguém vai controlar o clima? Deus está controlando tudo, inclusive o seu organismo. Deus cuida de tudo. Aí ele entra aqui no versículo 3, falando sobre os filhos. Que os filhos são herança do... Olha que interessante, nós estamos falando de casa, família, cidade, agora ele vem para filhos. Os filhos são herança do Senhor. Então você que está com filho, cuide. Ele não é seu, ele é de Deus. É o texto que diz. Deus confiou ele para você cuidar. Por isso toda vez que nós estamos falhando com nossos filhos, nós estamos falhando com Deus, porque Deus nos deu os filhos para cuidar. É dele. Olha lá o texto. Fruto do ventre é o seu galardão. Fruto do ventre é o seu galardão. Como flechas na mão de um guerreiro, assim são os filhos da mocidade. O texto está dizendo que os filhos são como um guerreiro com uma aljava. A aljava é aquele depósito onde coloca as flechas aqui. Ó. Ele tem um arco na mão, uma aljava cheia de flechas. O texto está dizendo que os filhos são como uma flecha na mão de um guerreiro. O que se faz com uma flecha, Wellington? Acerta aquilo que quer. Direciona ela para um alvo. Os filhos são como uma flecha. Você é o guerreiro. Você está com seu filho no arco, retesado, puxado, para você lançar. Você tem que lançar o seu filho. Para onde nós devemos lançar os nossos filhos? Para o TikTok. Para o Free Fire. Para a igreja. Para o mundo. Para qualquer lado. Eu vou jogar para cima, não sei onde vai cair esse doido. Ou eu não vou lançar nada, deixa o guri que se lasque. Uma flecha sem um arco não consegue ser lançada. Ela precisa do guerreiro, ela precisa do arco e ela precisa ser lançada. O texto diz: como flechas na mão de um guerreiro, assim são os filhos da mocidade. E ele diz assim no último versículo: feliz o homem que enche a aljava de flechas, falando sobre filhos. Feliz o homem que tem muitos filhos. Eu gosto dessa versão que eu lembro do Jefferson. Vai brigar com o Jefferson para você ver. Ele tem 3 gurizão grandes já. Você tem que pleitear com 3. É isso que o versículo diz aqui, ó. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Ou o contrário. Se não lançou a flecha para o lugar certo, vai ter muita vergonha por ter muitos filhos e muitos problemas que não conseguem ser resolvidos porque lançou a flecha para o lado errado. Voltando aqui sobre a flecha. Você já viu como é que faz uma flecha? Alguém já viu a fabricação de flechas? Eu vi um indígena explicando e depois eu fui para a parte da indústria. O indígena faz artesanalmente. Pega a melhor madeira, mais reta possível. Se ela tiver algum defeito, ele tem que ficar alinhando. Não é qualquer pena que ele coloca ali atrás, tem que ter uma pena também equilibradinha, bem reguladinha, do jeito, a ponta. E se ela tiver defeito, ela vareia, vai para o lado errado, ela não acerta o alvo. Então é trabalhoso fazer uma flecha. O que isso nos ensina? É trabalhoso criar um filho. Não é fácil. Que diga você, olha o que você se tornou.
E olha que seus pais não tinham tudo que nós temos hoje. E graças a Deus estamos aqui, podemos olhar para trás e falar, deu certo. Olhar para o seu pai e para sua mãe e falar, ó, vocês fizeram um bom trabalho. Eu estou aqui, estou vivo, conquistei uma família. E naquela época não tinha fralda descartável, não tinha farmácia em cada esquina, não tinha plano de saúde, não tinha nada do que nós temos hoje, não tinha internet, não tinha o mestre Google, você fala, o que eu faço? Google, não tinha o Alexa. E hoje nós temos bastante coisa que nos ajuda. Nós temos também bastante coisa que nos distrai, nos atrapalha, nos engana, tenta mostrar diferente do que a palavra ensina. Você sabia que o fulano disse que é assim que deve ser feito? Mas falando, você viu isso? Ah, eu vi numa live ali. Quem que é o fulano? Ah, você não conhece? É o Zé Ruela lá dos Estados Unidos. Ele é especialista em criação de filhos. Que legal! Quantos filhos ele criou? Nenhum. Ah, ele é o teórico, o expert do assunto que nunca fez. Já viu gente assim? O solteiro querendo falar de casamento, né? O casado querendo falar de vida de solteiro. O que não tem filho querendo ensinar como criar filhos. O cara que nunca plantou uma árvore querendo ensinar como é que planta soja. Querendo aconselhar o camarada. Né? O fazendeiro que está ali, na época que não tinha nem colheitadeira. Você sabia que colhia algodão com a mão? Nossos pais, não sei você, mas meus pais contam que eles, com um saco na mão, colhendo algodão com a mão. Hoje tem uma máquina que faz tudo. Café, né? Tudo passando a mão assim, arrancando. Milho, com a mão. Arroz cortando, batendo, bater o arroz que eles falam. O trigo, inclusive tem texto na Bíblia que fala que o cara estava lá malhando trigo, malhando quer dizer, batendo para poder soltar o grãozinho. Então a tecnologia avançou, as coisas mudaram e as flechas continuam aí para serem lançadas. E o meu desafio com você, olhando esse texto, é: para onde nós devemos lançar essas flechinhas? Qual é o lugar certo? De onde eles vieram? Se o texto diz que os filhos são herança do Senhor, eles vieram do Senhor. Para onde nós temos que lançá-los? Para o Senhor. E lançar para o Senhor não é você se eximir da sua responsabilidade, mas é você cumprir a sua responsabilidade de direcionar o seu filho para o Senhor, dizer: Senhor, ele é teu. O Senhor me deu, eu estou devolvendo ele para o Senhor. Não é devolver no sentido de eu não quero mais, é de só o Senhor pode me ajudar a criar esse abençoado. Que tem hora que dá vontade de torcer o pescoço dessa bênção. Mas ele é do Senhor. E eu preciso do Senhor para ajudar a criar esse bichinho. Só que isso não é largar na mão da igreja, do pastor, da célula, do culto, não, é você junto com ele. Eu conheço muita gente que manda os filhos para um culto, para a igreja, seja para a religião que ele frequenta, mas ele mesmo não vai junto. Os filhos precisam aprender conosco, indo conosco, nós indo e levando eles, e eles verem isso aqui, ó, isso aqui é igreja, isso aqui é família, é isso aqui. Ah, mas lá na igreja do meu amiguinho não tem assim, sim, do seu amiguinho é diferente, mas a nossa a gente tenta fazer assim, a forma mais simples possível, para que eles percebam que vida com Deus não é um momento de você chegar e ligar um disjuntor, assim, ó. Você vai e liga, tuf, ligou Deus. Depois você vai e desliga. Tuf. É o maná, irmão, fica tranquilo, é o alimento de hoje. Colhe o maná aí. Colhe o maná que eu não vou comer. Ei, alguém deixou o maná um pouquinho mais no forno aí, né? Porque ficou pretinho. Muito bem, estou terminando. Então esse texto fala sobre edificação de casa, proteção de casa, e o versículo 2, quando ele fala inútil vai ser você trabalhar e tentar, ele fala sobre sustento. Deus quer ser o edificador, Deus quer ser o protetor, Deus quer ser o sustentador.
De quem? De quem? De todos. Da família, da casa, da cidade. Nosso. Só que tem uma responsabilidade aí, gaúcho. Se eu não fizer, você não vai fazer por mim. Porque a minha casa é responsabilidade minha. O meu lar é responsabilidade meu. Não adianta o prefeito querer ser edificador da minha casa. Não adianta os políticos que querer, igual está hoje aí, porque é o governo que determina como vai criar os filhos. É ele que cria o deles. Na minha casa, a pastora leu o texto aqui no começo, quando Josué se posicionou, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Pode acontecer isso, chegar um momento que eles vão falar, vocês não podem mais fazer culto em casa. É crime. E aí? A gente vai deixar de reunir por causa disso? Ou a gente vai enfrentar e dizer, pode até nos levar preso. Sabe por quê? Se você olhar o início da igreja, os apóstolos foram presos por causa disso. Presos porque estavam fazendo reuniões nas casas. Paulo foi levado cadeias e prisões, porque ele pregava o evangelho, ia nas casas, ia nas praças e as pessoas não estavam gostando daquilo. Mas quais pessoas? Os religiosos, porque os pecadores gostavam. Inclusive alguns se converteram. Paulo estava dentro, no capítulo 16 de Atos, dentro de uma cadeia, preso e evangelizando as pessoas, inclusive o carcereiro se converte, a família do carcereiro todo é convertido e batizado. Muito bem. Eu quero terminar com você esse texto, indo para outro texto. Eu não vou pregar sobre ele não, só vou ler com você. Depois, quando você tiver oportunidade, leia capítulo 6 e 7 de Mateus para você ver. Mas eu quero ler com você para terminar. Como nós estamos falando de casa, família, Mateus 7. É o Mateus, tá, Mateus? 7. 24. Mateus 7, 24. Ele diz assim: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras, nós ouvimos as palavras do Senhor. E tem mais aqui. Todos aqueles que ouvem as minhas palavras e não põem em prática, ele é comparado a um homem prudente. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as põe em prática, é comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. A rocha é Cristo. Versículo 25. E caiu a chuva, transbordaram os ventos, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Esse é o homem que edifica a sua casa sobre a rocha. Pode vir vento, chuva, tempestade, que a casa não vai cair. Porque ela está edificada onde? Na rocha. Agora ele diz, todo aquele que ouve as minhas palavras e não põe em prática, os dois ouvem, só que esse não põe em prática, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. O que eu aprendo aqui, olhando para o Salmo? Que se o Senhor não for edificador da minha casa, de nada adianta. Aqui Jesus está falando que aquele que ouve, mas não pratica, pode até construir uma casa linda, bela, mas vai estar construída na areia. Tonho, onde que é mais fácil fazer um buraco? Numa rocha ou na areia? Na areia. Você faz. Mas onde fica mais firme? Na rocha. Então, o que eu aprendo aqui? Não adianta eu ouvir, eu tenho que pôr em prática. Mas não adianta eu pôr em prática na areia, eu tenho que pôr na prática na rocha. Então eu desafio você que está aqui hoje, você que está nos ouvindo, a edificar a sua casa no Senhor, que é a rocha. É mais suado, porque você vai contra o sistema, contra a religiosidade, contra muitas vezes tradições, mas no Senhor é o melhor lugar para edificar a nossa vida, a nossa casa, a nossa família. Amém? Que essa casa aqui, física, esteja edificada sobre uma rocha física, firme e segura, mas que acima de tudo, a casa da Chayane, do Wellington, da Catarina e de todos nós aqui, possamos aprender a pôr em prática e edificar a nossa casa sobre a rocha que é Jesus. Porque o texto aqui que eu li diz,
nos dois casos, tanto o edificador da rocha quanto da areia, aconteceu igualzinho. Sopraram os ventos, transbordaram os rios, deu nela tempestade. Qual foi a diferença? Uma cai e outra não. Isso está dizendo para nós, gaúchos, que mesmo você edificando sobre a rocha, você vai ter lutas e desafios. O desafio a diferença vai ser o resultado final. A casa fica firme. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Amém, Estevão? Amém? Amém? Fala amém. Senhor, nesta manhã nós queremos te agradecer por estarmos aqui reunidos em comunhão com o Senhor, comunhão com a família, e pedir que o Senhor nos ensine a viver o que lemos aqui. Pedimos que o Senhor seja o edificador da nossa casa, o protetor da nossa casa, que o Senhor seja o sustentador da nossa casa, que os nossos filhos sejam a herança do Senhor e como flechas queremos lançá-los na direção correta, apresentá-los ao Senhor e o Senhor para eles, não com palavras, mas com atitudes. Senhor, queremos edificar a nossa casa sobre a rocha, porque mesmo que soprem os ventos, transbordem os rios, dê um ímpeto contra a nossa casa, de qualquer forma, que ela permaneça firme no Senhor, porque a rocha que é Jesus está aqui na nossa casa e o nosso lar, e a nossa família está edificada sobre a rocha em nome de Jesus. Diga comigo: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa servimos ao Senhor. Eu quero edificar a minha família no Senhor, em nome de Jesus. Que da minha história para frente todos conheçam o Senhor, se entreguem ao Senhor, sejam uma família do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Muito obrigado, Wellington. Muito obrigado, Chayane, toda a família. Que você que está nos ouvindo receba essa palavra e seja abençoado. Deus te abençoe. Graça e paz em nome de Jesus. Amém. Wellington.